Olá a todos. Bem, antes de mais peço desculpa por a gravação deste vídeo estar a sair um bocadinho mais tarde do que é suposto. Bem, mas tive aqui uns problemas com a própria gravação do microfone, e só agora é que consigo resolver. Mas pronto. Indo direto à questão. Portanto, no dia de ontem o dia foi essencialmente um dia marcado por algum apetite pelo risco. Portanto, tivemos aqui temos alguns fatores a contribuir para isso, portanto, há o levantamento das restrições em muitas economias que estão a trazer aqui alguma confiança aos investidores e também a administração de Trump acabou por revelar que não iria prejudicar a China pelo suposto ou pela suposta produção do vírus. Pronto, então, com uma possível tensão a diminuir entre estes dois países, também foi mais um motivo de alguma confiança a ser vivida no dia de ontem nos mercados. Pronto, e isso acabou por ser transversal, não só à Europa, como também nos Estados Unidos. Portanto, as bolsas acabaram por subir mais na Europa que nos Estados Unidos. Portanto, na Europa subiram à volta de 2%, enquanto nos Estados Unidos entre 0,5% e 1%. E também em dias normais de apetite pelo risco, há uma menor procura por ativos de maior segurança, como é o caso da dívida pública, e foi isso que se passou. Portanto, as yields acabaram por valorizar no dia de ontem muito pela redução dessa procura. Em termos de indicadores, aquilo que observamos é, em termos de. Eu daria destaque, no fundo, aqui a decisão da taxa de juros australiana, a manutenção da sua taxa de juros em 0,25%, era o que era expectável. No entanto, acho que sempre que há uma decisão de taxa de juros, esse acaba sempre por ser um, um indicador bastante importante. No fundo, se calhar o mais importante que sai nesse dia, independentemente de se pensar que possa ou não sofrer alterações. Pronto, depois temos aqui também para o Canadá Trade Balance acima das expectativas e também daria destaque a International Trade também a sair para os Estados Unidos aquém das expectativas e depois o mercado laboral a sair para a Nova Zelândia. No entanto, isto são dados do primeiro trimestre e a contenção social também chegou a estes países no final deste trimestre, nas duas últimas semanas de março. E isso faz com que, de facto, o impacto que nós vemos aqui da pandemia é muito reduzido. Portanto, o resultado que nós temos é um 4,2%, abaixo daquilo que era esperado. Portanto, são boas notícias e não refletem de todo aquilo que se está a passar neste preciso momento. Os próximos dados serão certamente muito, muito piores. Depois, relativamente aqui ao dia de hoje, aquilo que observamos é também algum apetite pelo risco, mas não tão claro. Portanto, há um sentimento relativamente misto. Portanto, há umas bolsas europeias a subir, outras a cair, e depois temos aqui os Estados Unidos a querer incluir a Europa neste, nesta acusação contra a China. E a Europa não, querer se distanciar desse conflito que existe entre estes dois países, entre os Estados Unidos e a China. Mas pronto, isso aí no fundo aqui a trazer alguma apreensão. Do outro lado, do lado do apetite, está mais uma vez a redução das medidas de contenção. Pronto, e as bolsas estão mistas, como referi, as yields estão a aumentar, também típico de um dia de apetite pelo risco. O crudo está a aumentar também, pode sustentar uma subida das bolsas, e o ouro está aqui com um comportamento relativamente misto. Depois, em termos de indicadores, eu daria destaque às retail sales que saíram para a Austrália, relativamente ao mês de março, portanto nada aqui muito relevante a apontar, no sentido em que podíamos ver aqui alguma consequência daquilo que se está a passar neste preciso momento. Depois temos Services PMI para a Europa, Alemanha, França, tudo aqui dados bastante negativos, apesar de uns acima, outros aquém das expectativas. E depois também vamos ter aqui a ADP Employment Report, que nos dá um indicador importante de sair para os Estados Unidos, e depois Crude Oil Inventories também mais tarde. No que toca a pares cambiais, relativamente ao par euro-dólar, aqui num time frame mais baixo, podemos observar então aqui uma zona de suporte bastante forte. Já cá viemos testar várias vezes, nunca conseguimos suster uma continuidade, uma tendência abaixo desta zona de suporte. E aquilo que observamos é de facto agora aqui uma tentativa também de a testar neste preciso momento.
Como podemos aqui observar, tentámos chegar aqui, não conseguimos, voltámos para trás. E é, na minha opinião, o que pode acontecer. Nós poderemos não conseguir, é muito provável que não consigamos quebrar esta zona de suporte, apesar do dólar estar a recuperar neste momento, e vermos também aqui alguns investidores, especialmente aqueles com mais poder, a estarem mais compradores da moeda do euro. Sendo assim, seriam aqui dois fatores, um a ir contra o outro. Mas, no entanto, o que isso nos diz é que uma possível tendência de baixa ou de alta neste par tem sempre uma limitação grande, porque temos institucionais dos dois lados. Depois, no que toca aqui ao Stock 50, o dia de ontem, como referi, foi um dia de uma ligeira subida, os tais à volta de 2%, e o dia de hoje, comportamento misto, no sentido em que há bolsas a valorizar e outras a cair. Neste preciso momento há aqui uma pequena valorização do Stock 50, vamos ver o que é que irá acontecer, especialmente depois da abertura do mercado americano. Que está no fundo a apontar para cima, os seus futuros estão a apontar para cima, e pode ser que seja dada então continuidade aqui a um sentimento de apetite pelo risco. Depois, Dow Jones, aquilo que vemos também é no dia de ontem, um dia em que acabou positivo, no entanto, esteve muito mais positivo do que aquilo em que acabou. Portanto, houve uma enorme correção ao longo de todo o dia dos seus ganhos iniciais. E o mesmo aconteceu com o S&P 500 e o mesmo aconteceu com o Nasdaq. Depois, eu daria aqui destaque, desculpem, aqui à libra esterlina. Eu tenho vindo aqui muitas vezes a informar e relatar aqui a possível existência de um padrão de Head and Shoulders. E não é porque temos aqui talvez o ombro direito mais ao nível da própria cabeça que deixa de ser um Head and Shoulders. Então, eu não diria isso. E aquilo que eu tenho vindo a alertar é quando existir uma possível quebra desta linha, desta tendência de suporte, que possamos vir a testar então esta pequena resistência, desculpem, e se for dada continuidade a isso, que então exista aqui uma continuidade de uma tendência de baixa a acontecer. Isso pode estar aparentemente aqui a acontecer. Estamos num time frame de daily, num time frame de H4. Isso está a acontecer neste preciso momento. Caso se confirme que não somos capazes de voltar a quebrar esta linha, na minha opinião, pode-nos ser dada aqui uma válida entrada para uma tendência de baixa. Depois, no que toca ao crudo, mais uma vez, desculpem, este não é o gráfico que vos queria mostrar, como sabem, mas o crudo está a recuperar, está neste precisamente a tocar nos $20, a cotar nos $20 por barril, que é mais ou menos aqui nesta zona. Portanto, e é uma zona em que já encontra aqui alguma resistência, portanto vamos ver até onde é que poderá continuar esta subida. Depois, o SDCAD, aquilo que vemos a acontecer nestes últimos dias é uma valorização destas duas moedas, portanto o dólar canadiano aqui a ser valorizado pela subida do preço do barril e o dólar americano também a valorizar. Acho que a consequência desta valorização do preço do dólar australiano, do dólar americano, acaba por ser, no fundo, a incerteza que ainda se vive. Apesar de termos dias de apetite pelo risco, há incerteza neste preciso momento e é sempre bom ter dólares na carteira. E pronto, e com base nisso nós vemos aqui uma tendência muito clara. Depois deste forte impulso, é normal que haja uma retração. Normalmente a retração bate-nos aqui nos 38.2 de Fibonacci. E foi isso que aconteceu. E agora estamos aqui então entre 38 e 23.6 de Fibonacci. Portanto é um bocado incerto o que irá acontecer neste preciso momento. Depois, o USD GPI. Aos poucos e poucos temos vindo a observar uma tendência de baixa a acontecer. Depois de termos quebrado este forte suporte, viemos aqui testá-lo outra vez, confirmámos que de facto não era por aqui e a partir daí temos vindo a cair. Chegámos agora então à linha de 50 de Fibonacci, não a conseguimos, já confirmámos que de facto não é possível ultrapassá-la para lá outra vez e cá estamos agora numa tendência de baixa mais uma vez.
Neste caso, temos aqui duas moedas a valorizar, mas o iene japonês está de facto a valorizar bastante e por isso aquilo que observamos é então uma tendência de baixa deste par cambial. No que toca ao USD CHF, aquilo que eu tenho mostrado é muito a força do dólar neste par cambial. Portanto, olhando para o dólar index é muito claro que acaba por ter aqui uma influência muito óbvia. Portanto, o dólar americano derreteu na semana passada, que fez com que então pudéssemos observar esta queda deste par cambial. E depois aquilo que se passou foi exatamente aquilo que se tem vindo a passar nos últimos dias, é exatamente o oposto, uma recuperação total do dólar, que fez então com que o par valorizasse. No que toca ao AUD-USD, aquilo que observamos mais uma vez é um encontrar de um suporte neste preciso momento. Nós testámos esta resistência que era de facto bastante forte, com uma forte zona de venda, uma forte zona vendedora e de oferta neste preciso momento, e não fomos capazes de a quebrar, e agora estamos a testar este suporte. Na minha opinião, nós continuamos aqui um bocadinho mais vendedores deste par cambial. Portanto, também temos grandes institucionais do nosso lado, no sentido em que eles estão mais vendedores do dólar e estão mais compradores mais vendedores do dólar australiano e mais compradores do dólar americano. E isso faz com que, na minha opinião, um bocadinho mais provável termos aqui uma tendência de baixa a acontecer. No que toca a uma entrada, como podemos ver aqui na imagem, eu só entraria caso hajam uma quebra deste suporte e só depois de confirmarmos que não conseguimos voltar a passá-lo, aí sim entrar numa posição de baixa. Mesmo assim, nunca é certo, mas era o que eu faria. NZD-USD também acaba por ter muitas vezes o mesmo comportamento. Temos aqui a ver uma zona de resistência bastante forte a ser testada agora outra vez. Possivelmente não estamos a ser capazes de a testar, de a ultrapassar. Portanto, uma tendência de baixa poderá ser de início uma tendência de baixa. No que toca ao ouro, aquilo que esta imagem está um bocado confusa, mas aquilo que observamos aqui é um triângulo ascendente com uma zona de suporte bastante forte e aquilo que é possível ver é uma possível quebra desta linha que aqui está, deste triângulo, e é um momento um bocadinho de definição do que é que se irá passar. Portanto, caso se confirme que haja uma quebra, poderá então ser dado início a uma tendência de alta. No entanto, podemos aqui observar que talvez esta linha não esteja super bem desenhada, ou que pelo menos haja mais do que uma, porque vemos aqui uma força descendente a acontecer. E depois também temos aqui as linhas de Fibonacci, portanto eu só entraria caso haja uma quebra muito clara destas linhas de Fibonacci. Mas se fizermos isto, talvez tenhamos aqui uma ideia mais clara daquilo que pode estar a acontecer. Se assim for, ainda não fomos capazes de quebrar esta linha, e pronto, a minha opinião é um bocado esperar por quebras da linha de Fibonacci para possivelmente entrar aqui numa tendência de alta. É essa que está a ser mais testada, muito mais do que esta aqui em baixo. E para além de ter aqui uma forte zona de suporte que já, no fundo, já cá viemos algumas vezes, não fomos capazes de quebrar. É um bocadinho este o cenário relativamente ao ouro. E pronto, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado e vemo-nos amanhã. Muito obrigado.